Louvai ao Senhor para sempre, digo outra vez, louvai, 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 digo outra vez, louvai, 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 digo outra vez, louvai. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão. A paz do Senhor esteja com cada um de nós. Amém. Irmãos, que bom estarmos aqui reunidos mais uma vez no dia da semana. É bom ver a igreja aqui quase unânime. Alguns irmãos não puderam estar conosco, mas eu espero que possam estar com seus corações voltados ao Senhor. Irmãos, esta noite eu queria trazer uma mensagem para cada um de nós a respeito da ira. Quem aqui já se sentiu irado? Se quiser responder, não. E nesse momento de ira, irmãos, é um sentimento que nós temos e gera um grande desconforto em cada um de nós. A ira, quando ela vem com uma força avassaladora, disposta a destruir tudo o que estiver que tem que destruir. A ira é algo muito ruim. É um sentimento que se manifesta dentro do ser humano, do homem. E é um sentimento mau. É um sentimento que, se você não souber dominar, ele vai te levar à perdição. Porque a ira, ela não provém como um sentimento bom, mas um sentimento mau. Mas nós sabemos que Deus também já sentiu ira do seu povo. Esse sentimento o próprio Deus teve. E como eu bem falei, o sentimento da ira é destruidor, avassalador. E Deus, ele sempre buscou, Deus ele sempre esteve buscando, Deus ele sempre esteve buscando um jeito de estar junto ao povo, um jeito de liderar o povo. O povo ele tinha um certo acesso direto a Deus, mas Deus ele teve um sentimento de ira. Abram suas Bíblias em Sofonias. Sofonias, já chegando lá no finalzinho do Velho Testamento. É um livro bem pequeno, cujo autor leva o mesmo nome do profeta, Sofonias. Sofonias. Sofonias, nós sabemos que ele foi um profeta de Deus. Ele foi um profeta de Judá, de Jerusalém. Ele estava ali. Sofonias. Vou resumir aqui um pouco, mas nós vamos focar mais no capítulo 3. Mas bem aqui no início do capítulo 1 fala assim: a palavra do Senhor vira Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, no dia de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Josias era o rei naquele momento na cidade de Judá. E Sofonias, como eu falei, um profeta do Senhor, ele veio a trazer a palavra do Senhor ao povo. Essa palavra se voltava diretamente àquele povo, o povo de Judá e Jerusalém. E Sofonias traz palavras que são palavras insatisfatórias para aquele povo. São palavras, como eu falei, palavras de destruição. Mas vem aqui no 7, ó. Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto
porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No versículo 14 também fala assim, ó, o grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor, amargamente clamarei ali, ó homem poderoso. Palavra, o dia do Senhor. Esse dia do Senhor aqui, para esses que estavam em Judá, Jerusalém e circunvizinhança, não era um dia bom. Era um dia cujo viria a destruição. Onde Deus iria destruir realmente aquela nação e as nações vizinhas. Porque Deus ele estava vendo tamanho pecado, violência que estava havendo naquela época, naquele momento. Os homens eram maus. Os homens estavam profanando, os homens estavam adorando outros deuses. Os homens andavam fora da lei de Deus. Os homens estavam ali totalmente se destruindo e destruindo a palavra de Deus. E Deus olha atento para aquele povo. E o dia do Senhor há de vir. Isso era o que Sofonias estava dizendo para aquele povo. E esse dia, ele não era um dia bom. Como eu falei, era o dia da ira do Senhor. Era o dia qual o Senhor iria destruir. Animais, árvores, tudo. Se você for ler o capítulo 1 todo, você vai ver essas palavras. Não iria restar nada. O fogo iria consumir. O fogo iria destruir. E nós vemos aqui no capítulo 1 que se trata basicamente de um objeto aqui, ó. É sobre um alerta de uma completa destruição. Aqui no 1, vem essa característica de um alerta que está avisando o que iria acontecer. É como se Deus dissesse, ó, se o povo não mudar, se o povo não buscar os seus caminhos de retidão, eu os irei destruir. E tudo está com eles, todos eles. Os peixes, os animais, as árvores, irmãos, é tudo. Tudo seria consumido a fogo. Essas eram as palavras de Sofonias em Judá e Jerusalém. No capítulo 2, nós vemos aqui que no 2, se você for olhar, você vai ver como se Deus estivesse chamando o povo ao arrependimento. Deus, ele mostra a sua ira, mas ele ainda mostra uma saída para aquele povo. Se aquele povo viesse a arrepender, Deus, irmãos, ele é assim. Deus, ele nos mostra uma saída, o arrependimento. Nós temos bem aqui no versículo 2, que fala assim no 3, ó. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que podes pôr obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, sereis escondidos no dia da ira de Deus. É como se Deus dissesse assim, ó, aqueles que são mansos, aqueles que praticam e buscam a justiça, no dia da minha ira, os esconderei, ou os guardarei. Deus, ele ama os seus. Mas não é porque a palavra diz que Deus é amor, que Deus vai amar de sobremaneira que tu possa fazer o que tu quiser. E tu não achar que não vai haver nenhum tipo de consequência. Tu achar que tudo vai correr bem. E que Deus tem a precisão de te aceitar. Que Deus tem a precisão de te guardar. Como fala bem aqui, ó. Sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Se você está achando isso aí, eu quero te dizer que você está enganado. Eu quero te dizer que esse mesmo Deus aqui, em Judá, Jerusalém, ainda vive. Esse mesmo Deus é um Deus de justiça. Esse mesmo Deus é um Deus que se ira. E esse mesmo Deus tem
para destruir. Mas, como eu falei, primeiro aqui, Sofonias trazia as palavras de destruição. E aqui no segundo, se nós vamos esboçar todo o contexto, nós vamos ver que traz um certo alívio, que pode sim haver uma mudança, se haver arrependimento. Mas a palavra vai dizer aqui que esses homens eram maus, homens violentos, homens que estavam adorando outros deuses. E Sofonias estava a alertar esse povo. Mas, como eu bem falei, se os irmãos quiserem dar uma conferida nas suas casas, no capítulo 1 e 2, confiram. É um livro bem pequeno, porém muito rico. Um livro ao qual vai nos trazer um sentimento que nós temos que ter, que é um sentimento de arrependimento. A todo momento, nós temos que nos sentir arrependidos. Pois nós éramos pecadores. Nós éramos escravos do pecado. E nós nos arrependemos das velhas práticas. Um dia tomamos a decisão de sermos curados, de sermos salvos. E esse dia foi o dia ao qual eu e você fomos levados às águas. E as águas nos purificou, nos trouxe como nova criatura. Mas sabe, irmãos, a nova criatura que existe em você anda lado a lado com a velha. E às vezes a velha, ela domina mais. Às vezes você não quer ajudar porque você acha que pode atrapalhar. Às vezes você não quer estar perto de irmãos porque você pode achar que você pode ter um sentimento de raiva ou ira. Às vezes você não se coloca em algumas circunstâncias porque você impõe primeiro a dificuldade. Somos nós. Somos nós. Nós não devemos estar buscando a ira. Nós não devemos andar com ira. Nós não devemos andar presunçosos. Nós não devemos andar achando que somos melhor ou maior que alguém, assim como nosso irmão Mateus trouxe, seja lá no grupo familiar, em Romanos. Mas sabe, irmãos, infelizmente, por muitas vezes, o nosso velho homem, ele levanta primeiro que nós. É como se você fosse dormir com ele e ele passasse a noite todinha martelando o que ele iria fazer. Quem aqui não se pegou já fazendo aquilo que já fez o dia? Mas, irmãos, existe o arrependimento. Que nós não devemos andar confortados. Como esse povo achava que estava aqui numa zona de conforto. Esse povo aqui estava achando que estava tudo bem. O povo aqui achava que estava tudo ótimo, que não ia ter problema nenhum, que Deus ainda era com eles, pois havia a justiça de Deus ali pela manhã. E o povo estava tudo bem. Mas nós vemos que Deus estava irado. Nós vemos que Deus estava a ponto de destruir, a ponto de aniquilar tudo e todos. E às vezes, irmãos, se nós não olharmos para cada um de nós estamos sendo destruídos. E às vezes queremos até destruir quem está do nosso lado. Infelizmente. Eu falo assim porque eu sou homem, eu já pequei, eu já falhei, eu erro, eu falho. Eu tenho sentimentos. Mas, às vezes eu me coloco e eu tenho que me colocar na circunstância que está acontecendo com o outro. Às vezes eu até não quero aceitar. Às vezes eu acho que tem que ser do meu jeito. E eu me pego errando perante ao Senhor. E eu leio Sofonias, eu li os 3 capítulos, reli, e vi quão grande eram as palavras de Deus pela boca daquele profeta.
E nós vemos aqui no 2 também que ele vai não só falar em destruir Judá e Jerusalém, mas até aquelas nações que estavam ali vizinhas, aquelas nações que eram contra o povo de Deus. Você vai ver no contexto geral que ele quer simplesmente destruir tudo e todos. Mas as palavras só foram diretamente era para aquele povo de Judá e Jerusalém. Vamos ler o capítulo 3. Assim diz a palavra do Senhor. Ai da rebelde e manchada da cidade opressora. Não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, e os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para o outro dia. Os seus profetas são levianos e criaturas leviosas. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. O Senhor é justo no meio dela e não se comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz deserto as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia, certamente entenderás e aceitarás a correção, e a sua morada não seria destruída, conforme que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todas as suas obras. Nós vemos aqui, nesse primeiro período aqui, essas palavras. E aqui está também o princípio, ó, a rebelde manchada da cidade opressora. E aqui vai falar dos profetas que eram levianos, dos sacerdotes que profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Mas o 5 diz assim: o Senhor é justo. No meio dela, ela não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Aqui nós vemos uma Jerusalém sendo repreendida. Uma Jerusalém que estava sendo opressora. Um povo que era para ser um povo exclusivo. Um povo que era para ser um povo a qual seguia e fazia as ordenanças de Deus. Mas era um povo que estava violento. Eram sacerdotes que estavam profanando a própria palavra de Deus. Eram homens que estavam desfazendo a lei. Não diferentemente de hoje. Se nós trazemos para hoje, vemos basicamente tudo parecer igual. É como se tivesse uma tela passando. Do mesmo modo. Do mesmo modo. Seguindo. 8. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu levantar para o despojo, porque o meu juízo vai juntar as nações e congregar os reis, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que sirvam por o mesmo Espírito, da além dos rios da Etiópia, e meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersa, lhe darão sacrifício. Continuando 11.
Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te desobedecerás no meu monte santo, mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no Senhor, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, proferirá mentira, e na sua boca se achará língua, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Aqui, o próprio Deus fala dos remanescentes de Israel. Não diferentemente de hoje, somente os remanescentes verão a glória de Cristo. Somente os remanescentes poderão estar junto a Ele. Como fala bem aqui, os humildes, irmãos. Não é o soberbo. Toda soberba terá que ser deixada. Toda soberba terá que ser abandonada, devendo-se vertir em humildade. Uma palavra que fala aqui, mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Esse povo, irmãos, pode ser eu, pode ser você. Nós podemos ser esse humilde, mas se nós abandonarmos a soberba, abandonarmos os nossos pecados, a contenda, a ira, inúmeras são as características que podemos levar adiante. Mas a palavra diz que os remanescentes de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e a sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá os que não haverá quem os espante. Remanescentes. Não diferentemente do povo que estava em Jerusalém e Judá. Até hoje, os remanescentes. Esses estarão sendo guardados. Esses estarão sendo assegurados no dia do Senhor. Sofonias já falava do dia do Senhor. Esse dia há de vir. E no dia do Senhor, irmão, como é que nós vamos ser achados? Entre os soberbos, entre os profanos, entre os violentos, ou entre os humildes, ou entre os remanescentes de Deus. Cabeça. Canta alegremente, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel. Regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas palavras, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso.